Os fundos de investimento em ações são, de forma disparada, a melhor opção para a maioria dos investidores que querem se expor à bolsa de valores. E hoje eu vou pegar na sua mão e te ensinar como escolher um ótimo fundo de investimento em ações. O cenário hoje aqui tá um pouco diferente. Tô até parecendo aqueles nômades digitais. Mas galera, para você que é novo aqui no canal, eu tenho uma opinião muito forte e acredito que para aquele investidor comum que não tem tanto conhecimento, não tem tanto tempo também para adquirir esse conhecimento, a melhor opção para você investir na bolsa de valores é justamente delegando isso para um gestor profissional. E isso você faz muito bem nos fundos de investimento. Para você entender melhor sobre essa minha opinião, vou deixar aqui no card um vídeo que eu falo de forma mais aprofundada sobre isso. Para fazer essa análise do fundo de investimento em ações, eu dividi ela em dois pontos: análise quantitativa e análise qualitativa. A gente vai começar agora pela análise quantitativa. O nosso primeiro fator aqui na análise quantitativa vai ser o próprio retorno que o fundo teve, tá? Então, para você que está começando agora a investir em fundos e tudo mais, se o fundo nasceu, né, tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, até 4 anos, já deixa de lado, tá? Porque quanto maior a janela de tempo você olhar, mais segurança você vai ter para fazer a análise daquele fundo. E para você analisar bem o retorno do fundo, o que você precisa fazer é olhar, separar janelas específicas, corta e olha só ela. Só ela. Por exemplo, em um momento onde o mercado está subindo bastante, em 2019, onde a bolsa como um todo subiu, como foi o retorno desse fundo nesse período, em relação ao mercado como um todo? E aí você pega também em momentos de estresse, como por exemplo na pandemia, em março de 2020, nesse período onde a bolsa caiu muito, ver como que se comportou o retorno desse fundo nestes momentos, para entender se o fundo ele tem uma constância ou é aqueles fundos que é que nem cavalo paraguaio, quando está todo mundo subindo ele dispara, mas aí no final, quando tem um momento de estresse, aí ele cai total, sabe? O ideal é você ter um fundo que seja constante, que quando está tudo subindo, ele tem um retorno razoavelmente acima do mercado, e quando o mercado cai, ele segura a onda dele. E o segundo fator que você vai analisar, seu processo de análise quantitativa do fundo de investimento, vai ser o índice Sharpe. Você vai olhar para ele. O índice Sharpe é uma divisão entre o risco e o retorno de um ativo, de um investimento, e muito utilizado para medir a relação de risco e retorno de um fundo de investimento. Porque você não pode olhar só para o retorno de um fundo de investimento. Porque, vamos supor que o fundo de investimento teve um retorno de 40% no ano. Aí você olha e fala, nossa, que fundo top. Calma, você tem que olhar antes o risco que esse fundo está assumindo para ter esse retorno. E uma das formas de você olhar isso é observando o índice Sharpe, que mede essa relação entre risco e retorno do fundo de investimento. E em geral, quanto maior for o índice Sharpe, melhor é a relação de risco e retorno desse fundo de investimento. O terceiro ponto é a volatilidade e os drawdowns. A volatilidade é basicamente, ela está relacionada com a variação que o fundo tem em um determinado período. E quanto mais volátil é um fundo de investimento, maior é a variação que ele tem. E assume-se muitas vezes que essa volatilidade pode ser considerada como o risco de um investimento. Por isso, observe a volatilidade desse fundo de investimento. Observa quanto que se ele sobe muito, cai muito, sobe muito, cai muito.
e se você é capaz de suportar quedas muito fortes desse fundo de investimento. E o outro ponto é o drawdown, que está muito relacionado com isso de volatilidade também. O drawdown significa uma queda depois de um pico histórico. Ou seja, vou dar um exemplo aqui de um fundo, o Alaska Institutional Black FIA. Vamos supor que a cota desse fundo chegou a 100 reais, pico histórico, ou seja, subiu tanto e chegou a 100 reais. E aí, a partir desse pico histórico, ela caiu para 40 reais. Esse é um drawdown, ou seja, uma queda depois de um pico histórico. E é interessante que você tenha fundos de investimento que não tenha drawdowns muito altos, que não caia muito depois de um pico histórico, que isso sinaliza que a gestão de risco desse fundo de investimento não está muito interessante. E o nosso quarto e último fator aqui da nossa análise quantitativa em fundos de investimento vai ser o tamanho do patrimônio do fundo. O patrimônio do fundo é basicamente o quanto que ele tem sobre gestão. E muitas vezes um patrimônio muito pequeno traz menos segurança para você investir naquele fundo. Porque imagina um fundo que tem 20 milhões de patrimônio. É muito pouco. Um fundo que tem 50 investidores, né? Além do patrimônio, é interessante você ver o número de investidores que tem. Se 30 investidores forem embora, sobrou 20, certo? Então, quanto mais cotistas tiverem um fundo, quanto mais investidores e mais patrimônio, geralmente é melhor, mais segurança você tem em investir nesse fundo. E para finalizar de verdade agora essa questão da análise quantitativa, é importante que você olhe também os custos de um fundo de investimento. Geralmente, os fundos de investimento em ações têm uma taxa de administração de 2% ao ano e uma taxa de performance de 20% ao ano. Então, se um fundo de investimento ele foge muito disso daí, você tem que desconfiar, ver, esse fundo de investimento ele é bom demais, eu posso pagar um pouco aqui mais para ele que eu tenho certeza que ele vai compensar com um retorno maior, certo? Então, olhar o custo também é muito importante. Pessoal, e para vocês olharem essas informações mais quantitativas, eu indico que vocês olhem o Mais Retorno, que é um site, né, uma plataforma exclusiva para fundos de investimento. E aqui você tem várias informações aqui, a rentabilidade nos últimos 2 meses, patrimônio, volatilidade, índice Sharpe, quantidade de cotistas. Olha aqui. E aqui você consegue pegar tudo. Aqui você consegue até ver quais são os ativos do fundo no momento. Drawdown, cotistas, patrimônio, volatilidade, certo? Então, peguem esse site aqui para vocês olharem todos esses fatores que eu falei para vocês, tá certo? Aqui o Status Invest também tem essa parte de fundos de investimento, só que eu continuo preferindo o Mais Retorno. Mas apesar de ter todas essas plataformas para mostrarem de forma mais bonitinha, nada substitui a lâmina do fundo, que eu vou te mostrar no final desse vídeo. E agora a gente já vai para a análise mais qualitativa, certo? E aí vai um pouco mais de subjetividade. Mas só que essa análise qualitativa ela é fundamental. Porque, vou dar um exemplo aqui. Você vai fazer uma cirurgia. Você vai contratar um médico qualquer aí, pegar um médico na rua e mandar ele fazer essa cirurgia? Não, você vai querer conhecer o médico, pessoas recomendaram o médico de renome. E a mesma coisa num fundo de investimento. Você vai investir num fundo, você tem que entender quem que é esse gestor aqui. Eu tô dando meu dinheiro na mão de quem? Certo? E é muito tranquilo você pesquisar essas informações desses gestores, dos analistas do fundo e conhecer um pouco mais para quem que você está dando o seu dinheiro, né? A primeira
coisa que eu acho interessante você olhar vai no site da gestora, que lá já vão ter as informações dos gestores, certo? E você vai ver o currículo dos caras, pô. E aí, imagine que você está recrutando gente para sua empresa. Você vai olhar o currículo do cara para ver se você contrata ele para ser o seu gestor, certo? Então, faz essa comparação, olha quem são os gestores, olha o tempo de experiência que esses caras têm. Muitos gestores também têm entrevistas, participaram de podcasts, e acredito que se tiver um tempinho a mais, é interessante você entender um pouco mais da cabeça daquele gestor que você está entregando o seu dinheiro, certo? E além disso, no próprio site da gestora, não são todas, mas muitas delas produzem conteúdos, certo? E nesses conteúdos você também consegue entender um pouco melhor da cabeça desses gestores, quem são esses gestores. E aqui, pessoal, para vocês fazerem a sua análise qualitativa, é interessante que vocês venham aqui no site da gestora. Eu peguei aqui de exemplo só a IP Capital Partners, que tem vários fundos aqui, e mostra aqui um pouco de quando foi fundada, construída, a gestora, a filosofia de investimento, a equipe. E aqui você já pega o currículo dos caras, esse cara é bolão, sabe? E documentos aqui também, como eu falei, tem vários documentos importantes para você olhar do fundo, principalmente o formulário de referência, não principalmente, né? Principalmente a lâmina do fundo, que vai estar, que depende, né, de cada fundo tem uma lâmina, certo? E perceba aqui, ó, também tem a parte de insights, que é a parte de conteúdo que eles têm, como eu falei. E aqui você pode conhecer um pouco mais da cabeça desses gestores para entender, pô, quero contratar esses caras ou não quero. Galera, nosso vídeo fica por aqui. Eu espero que depois desse vídeo, dessa aula, você esteja pronto para fazer a sua própria escolha de fundos de investimento e escolher bons fundos para a sua carteira. Não esqueça de curtir o vídeo, né? Se esse vídeo te ajudou de fato, curte ele aí. E pô, se você não é inscrito, você tá vacilando demais, porque aqui a gente está postando conteúdo sempre. E você pegar esse conteúdo aí, cara, é importantíssimo para você melhorar a sua relação com o dinheiro e com seus investimentos. Ah, pessoal, já esquecendo aqui, me segue lá no Instagram também, que aí a gente consegue ter um contato maior do que nesses vídeos aqui, sabe? Você pode mandar mensagem para mim no direct, a gente trocar uma ideia, se tirar suas dúvidas e tudo mais. Lá tem story todo dia, post todo dia. E também, se você quiser, dê uma sugestão de vídeo aqui pra gente fazer nos próximos dias. É isso, galera. Fui!